Queridos, abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Temos muito a falar. Até meia-noite é o dia de hoje, não é verdade, gente? Oh, Deus. Manda a fome da palavra para esse povo, Senhor. Certa vez eu escutei assim, pastor, quando o senhor fala meia hora, 40 minutos, o povo já não aguenta mais. Não, querido. Isso vai mudar. Você vai escutar a palavra durante 2, 3 horas e você vai pensar que é 10 minutos. Porque a Bíblia diz que Deus ele vai mandar fome da palavra. Gálatas 5. Gente, está calor, hein? Mas eu não vou ligar esse ventilador, não. Gálatas 5, verso 16, diz o seguinte. Se puder eu pegar um ventilador para botar atrás de mim aqui, eu te agradeço. Gálatas 5, verso 16. Vamos ler um pouquinho 15, a gente sempre tem lido assim. O 15, ele fala assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Pastor, o que é isso, pastor? O pessoal estava se mordendo? O que a gente tem que entender é que Paulo estava escrevendo essa carta para uma igreja, para crentes. Queridos, às vezes nós achamos que na igreja, quando geralmente nós nos convertemos e nós viemos assim a primeira vez para a igreja, nós achamos que na igreja é todo mundo assim, a Evelyn só falta asinha de anjo para voar, olha, tão calminha, né? Tão assim preciosa. Não, querido. Somos seres humanos, nós nascemos de novo no Espírito, mas nós estamos sendo transformados. Olha, Paulo escreveu aquela igreja, ou seja, havia conflitos, né? Aqui, nos versículos anteriores, dá para entender que havia conflitos. Então ele fala assim: vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eles poderiam estar na igreja, mas se eles permanecessem daquela maneira, eles poderiam, eles mesmos, serem destruídos por conflitos, por falta de um cristianismo prático, por falta de uma transformação de vida de dentro para fora. Aí no versículo 16, que é a base dos nossos estudos, ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito. Por que ele fala andar no Espírito? Porque quando nós nascemos de novo, quando você aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Salvador e nasceu de novo, a partir daí você tem uma condição, você tem 2 condições de viver. Antes de você nascer de novo, você só tinha uma condição de vida. Que condição era essa, pastor? A condição natural. Viver como todo mundo vive. Era essa a condição. E a condição carnal. Mas quando nós nascemos de novo, nós temos uma opção. Nós podemos, como pessoas que nasceram de novo, como filhos e filhas de Deus, nós podemos hoje viver na condição natural, que todo mundo vive, ou andar no Espírito, ou andar pela fé. A Bíblia diz 4 vezes: o meu justo viverá pela fé, o meu filho viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É viver no Espírito, é andar no Espírito. Quem vive pela fé é só quem nasceu de novo, tem essa condição. Porque o nosso espírito foi recriado. Então, queridos,
Aí ele fala assim, digo, porém, andai no Espírito. Por que ele falou andai no Espírito? Porque aqueles irmãos não estavam andando no Espírito. Mesmo podendo andar, eles estavam se devorando uns aos outros. Eles estavam tendo conflitos. Aí o que Paulo quer falar? Quer resolver o conflito? Comece a andar no Espírito. Ah, mas não é começar agora, andar no Espírito uma semana e parar. Aí você voltou a andar na carne. Tenha uma vida que ande no Espírito, andai no Espírito. Aí ele fala, e jamais satisfareis a concupiscência. O que é isso? O desejo da carne. Aí no versículo 17 ele fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então, querido, essas ministrações de quarta, já tem mais de um mês, a base dela é essa. Como, de uma maneira prática, andar no Espírito. Como, de uma maneira prática, entender e viver pela fé. Que é a maneira, é a vida que Deus nos deu. É a vida que Jesus, mesmo Jesus estando em carne nessa terra, ele andava no Espírito. Ele andava totalmente guiado, dirigido pelo Espírito. Então nós temos falado já algumas semanas sobre isso. Existem algumas práticas que a palavra nos ensina, que são práticas espirituais. Entenda, querido, a vida cristã é uma prática. A vida cristã não é uma teoria. Eu não sou cristão de fora por causa do que eu visto. Eu não sou cristão porque eu só falo paz do Senhor. Meu amado, meu querido, até porque todo mundo fala isso hoje em dia. Abençoado e outras coisas mais. Eu não sou cristão por causa disso. Eu sou cristão e você também porque Cristo vive em mim. Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E a mudança que Deus traz para todo filho e filha de Deus é de dentro para fora. Essa é a mudança verdadeira. Tem certeza, pastor? Absoluta. Por quê, pastor? Imagina, lembra quando pegaram Jesus? Pegaram Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus foi traído por Judas. Amém? Quem lembra que Jesus foi traído por Judas? E o sinal que eles deram para que pegasse Jesus, tanto que não era óbvio, que o sinal tinha que dar um sinal. Falaram assim, olha, era aquele que eu der um beijo. É esse. Por que eles deram isso? Porque por fora era tudo igual. Você não reconhecia Jesus pela roupa que ele vestia. Porque ele vestia como as pessoas se vestiam naquela época. Agora, você reconhecia Jesus quando ele abria a boca. O que saía dos lábios dele. Quando ele abria a boca, saía vida. E vida em abundância. Por isso que Judas falou, olha, para vocês reconhecerem aquele que eu dei um beijo na face. É esse, vocês prendem. Então, querido, a mudança que Deus quer na minha e na sua vida é de dentro para fora. Declare isso. A mudança que Deus quer na minha vida é de dentro para fora. Claro que quando essa mudança começa, vai influenciar o meu exterior. Vai influenciar o meu exterior. A forma com que eu ando também vai influenciar. Mas a mudança tem que ser de dentro para fora. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, ao falar sobre andar no Espírito, nós começamos a falar sobre algumas práticas espirituais que estão na palavra, práticas bíblicas, que são ferramentas para que todo filho de Deus possa andar no Espírito, ou possa viver pela fé. Fala assim, práticas espirituais, novamente, práticas espirituais
são ferramentas para que todo filho de Deus possa andar no Espírito. Essas práticas estão na palavra. A primeira prática que nós falamos, eu só estou fazendo aqui um compêndio para falar o que eu vou falar hoje, né? Tenho que falar hoje. A primeira prática que nós falamos é oração em línguas, amém? Quem lembra? Todo filho de Deus, Marcos 16 diz que sinal daqueles que creriam em meu nome, eles falariam em novas línguas. Então, falar em línguas é um sinal daqueles que creram no Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu fui ensinado assim, eu fui ensinado... Querido, nós sempre vamos falar para você a palavra de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar a palavra de Deus. Isso a gente já falou. Ah, poxa, eu queria ver essa ministração. Vai lá no YouTube, lá na página Way, as primeiras ministrações, Andando no Espírito, Oração em Línguas. Eu acho que a gente tem umas 4 ministrações que só fala sobre isso. Como você andar no Espírito através da oração em línguas. Depois nós falamos sobre outra prática espiritual que a Bíblia nos ensina, que é meditação na palavra. Fala comigo, meditação na palavra. Pastor, existe isso? Isso parece meio sem meditação, né? Não, querido, é bíblico. Meditação na palavra. Josué, nós vamos ler Josué hoje. Deus ele tinha falado para Josué, olha, você quer prosperar, medita de dia e de noite nessa lei. Então nós falamos sobre meditação na palavra, e tem ali, eu acho que quantas ministrações sobre meditação na palavra? 4. Você vai aprender como, de uma maneira prática, meditar na palavra, e a partir disso você vai estar também andando no Espírito. Outra prática espiritual que nós começamos a falar, que o Júnior ministrou semana passada, é confissão da palavra. Fala comigo, confissão da palavra. É um pouco diferente de meditação na palavra. Júnior começou a falar, eu vou continuar falando, e vai precisar de mais tempo para me falar isso. Por quê? O objetivo dessas ministrações não é dar informação para você. Não é falar assim, eu sei agora. Não, o objetivo dessas ministrações é fazer com que você pratique a palavra. Tiago fala assim que nós temos que praticar. Não sejamos somente ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Amém, queridos? Então nós sabemos essas práticas espirituais para praticar em nossa vida. A partir de uma prática na nossa vida, nós veremos o sobrenatural, aleluia, os milagres dia após dia das nossas vidas, e seremos testemunhas do Senhor. As pessoas vão chegar para você e vão falar assim, eu quero esse Deus que você serve. Eu declaro isso. Você não recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Pessoas vão vir para mim cada vez mais e vão falar assim, eu quero esse Deus que você... Deixa eu te falar algo. Querido, há muito engano no ensino, no entendimento teológico no meio evangélico. E por causa desses enganos, muitas pessoas têm andado afastadas do evangelho. Tem um rapaz que trabalha comigo, não sei se ele vai ver, mas tem um rapaz que trabalha comigo, um jovenzinho, jovem, e quando ele era jovem, ele ia na igreja, mas com 12, 13 anos, eu acho que o pai dele adoeceu, e ele perdeu o pai, 12 anos. Isso gerou um trauma profundo, uma ferida no coração dele. Só que a pior ferida é o seguinte, querido, quando você vai num cemitério, é o engano do que é falado, que as pessoas falam. Bateram nas costas dele, filho, fica assim não. Deus que levou. Deus que enviou essa enfermidade, levou. Fica assim não. E foi uma morte muito impactante. Muitas pessoas
gerou. Ele nunca mais quis saber de Deus. O Deus que levou meu pai. E eu trabalhando essa semana e tal, e ele conversando lá com uma menina, também que é evangélica, e a menina também argumentando isso. Meu Deus do céu, como pessoas argumentam coisas que são ensinadas, escutam e não conferem o que estão falando com a palavra de Deus. E quando ele fala, eu cheguei, filho, vem cá. Aí, e ele tem meio que medo de mim. Aí ele chegou assim, filho, vem cá, teve um negócio, eu falei, não confio, não. Eu falei assim, por quê? Só me dá 5 minutos com você. Eu tive que parar o trabalho. Por quê? Não, porque Deus, se a pessoa chega, os crentes, você também vai falar que Deus levou? Aí eu falei, não. O que o senhor vai falar? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Ele já tomou um susto daí. Aí eu comecei a explicar a ele desde Gênesis o porquê que algumas coisas desse tipo acontecem. Não é a nossa aula, talvez eu fale para você o porquê que desastres, coisas assim acontecem, mas naquilo ele arregalou 2 olhos e eu olhei no olho dele, mas Jesus morreu para te dar vida e vida eterna. Mas eu não pude falar muita coisa mais, mas algo entrou no coração dele que há muito tempo não entrava. Então, queridos, precisamos mergulhar em Deus, precisamos andar no Espírito, precisamos meditar na palavra para ter entendimento da palavra e precisamos confessar na palavra. Abre a sua Bíblia em Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Josué 1. Meu Deus, a hora voa. Hoje também teremos ceia. Josué 1, verso 7. Eu citei esse texto, querido, quando eu falava sobre meditação na palavra. Porque esse texto tanto fala de meditação na palavra, quanto fala de confissão da palavra. Josué, nós falamos sobre isso. Josué era simplesmente nada mais, nada menos, foi chamado por Deus para ser o sucessor do grande profeta Moisés, do referencial da vida dele, daquele que ele cresceu vendo fazer milagres, maravilhas, sinais, mar vermelho abrindo, maná descendo do céu, amém? É água saindo da rocha. Então ele viu Moisés fazendo tudo aquilo. E Josué, quando viu, e Deus ele vai conversando com Josué antes, nos versículos anteriores, Moisés, meu servo, é morto, levanta e pega esse povo e passa para a terra que eu tenho prometido. E mais ou menos, alguns teólogos falam que mais ou menos eram 3 milhões de pessoas. Mais ou menos. Para entrar naquela terra. Então imagina a responsabilidade de Josué. E a maioria era meninos, jovens. Era uma galera de jovens. Porque tinha morrido toda aquela geração de 20 anos para cima. Então só estava jovem. Imagina. E Josué tinha que entrar ali naquela terra. Uma galera mais jovem do que Josué. Aí o Senhor fala, Josué 1,7. O segredo para que ele prospere naquilo que o Senhor colocou, na função. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém. Então ele tinha que ficar na lei, traduzindo, na palavra que Deus tinha dado para eles. Mas como que eles iam fazer isso? Versículo 8 nos ensina, não cesses de falar do livro dessa lei. Não cesses, vou usar outra palavra, de confessar
o livro dessa lei. Confessar o que está escrito no livro dessa lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então ele tinha que falar o livro da lei, confessar, ele tinha que meditar, e nós já ensinamos para vocês como meditar naquele livro dia e noite, ou seja, duas coisas, falar, não cesses de confessar o que está escrito no livro dessa lei, e meditar, para ele ter a capacitação de Deus para fazer tudo que está escrito. Aí aqui fala o finalzinho, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Então, querido, era muito importante confessar a palavra, ou confessar a lei que eles tinham. A lei era a palavra que eles tinham naquele tempo. Era muito importante para que eles fossem bem-sucedidos. Confessar a palavra, falar a palavra. Amém? Não é somente falar a palavra como eu estou falando para vocês, pregando, mas é falar a palavra todo no dia a dia. No dia a dia, à medida que ele vivia as circunstâncias, ele tinha que falar a palavra, confessar a palavra. Hebreus capítulo 4, no verso 12, ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes. É interessante que essa palavra viva, a palavra ela não é morta. A Bíblia, a palavra que Deus, a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro de Machado de Assis, Monteiro Lobato, não é. A palavra de Deus é viva. Tanto que Jesus ele fala assim, as minhas palavras são o espírito e são vida. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele fala porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é o quê? Eficaz. O que significa eficaz? Ela cumpre aquilo que ela fala. A palavra de Deus, por si só, ela é viva e ela é eficaz. Então, queridos, aí no verso 14, ele fala assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O contexto aqui, a figura aqui, é o sumo sacerdote que ele entrava no Santo dos Santos, na cultura judaica, ele entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, levando o sangue daquele animal que tinha sido ofertado para purificação, para levar em favor dos pecados, em favor do povo. Aqui ele fala o seguinte, que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ou seja, ele penetrou o céu, mas agora ele não está levando sangue. Ele é o sumo sacerdote de quê? Da nossa confissão. Do que nós falamos. Ele é o sumo sacerdote. Ele está lá, ele penetrou, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque ele é o sumo sacerdote. E agora ele leva o quê? A nossa confissão. Você vai ver isso. Que nós somos justificados e somos condenados por aquilo que nós falamos. Aleluia! Outra palavra, Mateus capítulo 12. Você pode dizer glória a Deus, irmãos?
Você pode olhar para o lado assim como uma voz de profeta e falar: acorda, irmão. Deixa Jesus falar com você. Mateus capítulo 12. Irmãos, é impressionante. É nessa época, pô, pastor, eu estou cansado. Mas é bom, fique cansado aí. Mas na igreja, escutando. Porque é impressionante quando começamos a falar da palavra de Deus. Pô, está um ar-condicionado, gostosinho. Mas eu declaro agora uma unção para te manter firme, acordado. Se você estivesse vendo um filme, você estaria acordadão, né, filha? Se eu visse o YouTube, acordadão. Mateus capítulo 12, versículo 36, ele fala assim. Olha como Jesus ele fala, como é importante o que sai dos nossos lábios. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tá vendo, pastor? Nós não devemos falar palavrão. Não é isso, querido. Nós traduzimos como palavrão. Não é isso não, filho. Toda palavra frívola é palavra que vai contra a verdade de Deus. Até aquela palavra que parece ser evangélica, aquilo que foi falado para o rapaz, que parece ser de Deus, mas que leva as pessoas para o engano, para a morte, isso também é palavra e muito frívola. Vamos dar conta. De toda palavra frívola daremos conta. Aí verso 37, porque pelas tuas palavras, ou pela confissão dos teus lábios, serás justificado, serás salvo, serás curado, serás abençoado pelas tuas... Eu estou aqui ampliando o que é justificação. Serás curado, serás abençoado, viverás o milagre pela tua palavra. Porque nós jogamos na conta de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Sempre foi responsabilidade nossa. Ah, mas Deus já fez tudo na cruz do Calvário em Cristo. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele falou assim: tetelestai, está consumado. E agora? Agora ele é o sumo sacerdote de quem? Da minha confissão. Amém? Se eu confessar aquilo que ele falou, aquilo que Deus fala, ele respalda. Olha só, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás o quê? Fala para o teu irmão, presta atenção no que você está falando, filho. Às vezes nós falamos coisas e falamos assim, da boca para fora. Não é da boca para fora, é da boca para os corações, da boca para as situações, da boca. A boca fala o que o coração está. É bíblico. Amém, queridos? Mateus 12, 36. Apocalipse 12, 11, último texto. Apocalipse 12, 11. Ele, pois, o venceram. Como que eles o venceram? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, não era somente um testemunho, não é por causa do testemunho, é por causa da palavra do testemunho. Ou seja, da confissão em que eles estavam testemunhando. Quando você confessa uma verdade de Deus, no meio de umas circunstâncias, e você tem um testemunho, é isso que a Bíblia fala, no meio de uma circunstância de enfermidade, sintomas são no meu corpo, mas eu leio na palavra, o Senhor fala, você é curado, filho. Eu levanto a minha mão, obrigado, Pai, porque certamente o Senhor levou as minhas enfermidades. As pessoas falam, não, mas você está doente. Você, não, mas eu creio que Jesus levou as minhas enfermidades. O que é isso? É a palavra, e essa palavra traz um testemunho.
As pessoas veem um testemunho na minha vida, vê na sua vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Por quê? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, ou não recuaram na sua confissão, não recuaram naquilo que eles criam. Quantos têm recuado, irmãos? Quantos falam uma coisa agora e se enfrentam uma situação falam outra coisa, e Deus fala, não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Tiago fala, não convém. Mas sabe, dentro de si ainda há uma confusão. Mas a confissão da palavra, ela tira toda a confusão de dentro de você. Porque ela joga a verdade de Deus dentro de você. Então, por que nós falamos uma coisa um momento, falamos uma outra coisa um momento? Porque nós não praticamos a confissão da palavra. Você vai ver aqui, quanto mais você confessa a palavra, mais o seu coração se enche. Sobre a palavra, meu irmão, a palavra de Deus, ela é criadora. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é criadora. Quando você pega Gênesis capítulo 1, nós não vamos ler, mas Deus, ele cria todas as coisas através da sua palavra, amém? Você já leu lá? Se você não leu, leia Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. E Deus começa a dizer, e disse Deus, haja, e começa. No ser humano, que ele fala outra coisa. Nós, queridos, nós não fomos criados pela palavra em si, pela confissão da palavra de Deus. Nós fomos criados pelo Pai, Filho e Espírito Santo, que ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós nascemos dele. Já é um outro nível. Ainda que a palavra de Deus esteja envolvida aí. Mas nós nascemos dele. Mas quando você vê a criação, toda a criação foi feita pela palavra. Por quê? Porque a palavra é criadora. A palavra de Deus é criadora. E você vai entender nessa noite que a confissão da palavra traz à existência aquilo que não existe. Naturalmente. A confissão da palavra traz a posse daquilo que é espiritual para esse reino físico. É a palavra. Confissão da palavra. Todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3, pode botar aqui? Hebreus 1, 3, quando também ele fala o seguinte, falando sobre Jesus, ele que é o resplendor da glória, falando sobre Jesus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Sustentando quantas coisas? Sustentando quantas coisas? E todas é o quê? É todas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A sua saúde é sustentada pela palavra do seu poder. A sua finança é sustentada pela palavra do seu poder. A sua família é sustentada pela palavra do seu poder. O seu ministério é sustentado pela palavra. Todas as coisas. Todas são todas. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vemos em João, não precisa botar aqui, capítulo 1, que Jesus, ele é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Essa palavra verbo também é palavra. Em algumas traduções de Bíblia, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, querido, é muito importante essa questão da palavra. Sobre confissão na palavra, existem duas formas de confessar a palavra. Existe a confissão que nós chamamos de negativa. Quando falamos confissão negativa, não significa que é ruim, mas existe o que nós chamamos
da confissão de positiva. Quando nós também falamos de confissão positiva, não é confissão positiva do sentido místico lá fora que as pessoas fazem, não é isso. Confissão, o que seria confissão negativa? Confissão negativa, como falamos, 1 João capítulo 1, verso 9, essa é a mais falada no meio evangélico. Essa é a mais ensinada no meio evangélico e só tem um versículo que ampara ela praticamente, que é 1 João 1,9. 1 João 1,9 ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão negativa, que a gente fala, não significa ruim. Mas quando nós falamos negativa, falamos sobre pecados. Falando sobre pecados. Se você pecou, amém? A Bíblia fala que a salvação para mim e para você, eu não preciso morrer, você não precisa morrer, porque Jesus morreu. Então o que eu devo fazer? Eu me arrepender, confessar o meu pecado. Também tem outro texto que fala assim: confessai os vossos iniquidades uns para os outros e orai uns pelos outros para serdes curados. São dois, na realidade. Isso também é uma confissão negativa. A confissão negativa que nós falamos é a confissão de pecados. Essa confissão é feita para Deus. A Igreja Católica, ela tem muita questão o confessionário. Por isso que essa confissão tem muita ênfase até no meio evangélico, por causa da herança. Tem o confessionário, amém? Quem já foi católico aí? Quem já fez confissão, padre? Isso é bíblico. É bíblico no sentido de você confessar. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O que a Igreja Católica fez? Ela pegou as pessoas e tinham que confessar de um tempo seus pecados para o padre, amém? Mas isso é bíblico. Eu posso estar com Daniel e algo no meu coração, eu tenho uma amizade com Daniel e nós cremos juntos. Poxa, Daniel, posso confessar algo aqui para você ora por mim e tal. Isso é bíblico. Aí eu confesso algo, Daniel ora por mim e a Bíblia diz que nós somos curados. Mas essa confissão de 1 João 1,9 também nós podemos confessar para Deus. Agora mesmo, Senhor, pisei na bola. Quando algo pesa no meu coração, que eu tenho o Espírito Santo, Senhor, falei aquilo que não teria. Perdão, meu Pai. Naquele mesmo momento, o sangue de Jesus nos purifica. Mas nós falamos isso de confissão negativa, porque está se referindo a pecado. Só que existe a confissão positiva, que a Bíblia também ensina, que é justamente a confissão de Josué. Fale da palavra. Ele não está falando de pecado. Ele não está falando das falhas dele agora. Essa é que tem mais argumentos bíblicos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que ele fez isso? Provérbios ele fala, pelo fruto dos lábios o coração se enche. Então como que ele guarda a palavra no coração? Falando, confessando, declarando a palavra. Quando a Bíblia fala dessa prática da confissão da palavra, o sentido positivo é confessar a verdade de Deus. É falar a palavra. Confissão positiva entenda, querido, quando eu falo confissão positiva, não é a confissão da nova era. Não adianta você falar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você está fora da palavra, meu irmão. Amém? Não é isso. É confessar a palavra. A palavra, aquilo que Deus ele te deu. Ele te deu a palavra. Então a confissão no sentido positivo é aquela que falamos e nos firmamos no meio das circunstâncias contrárias. Tudo fala que você vai morrer. Você se firma na palavra que Deus te deu. Eu viverei. Eu tenho vida longa.
Você se firma naquilo que Deus fala na sua palavra. Tudo fala que você vai passar necessidades. E você levanta suas mãos para o alto e fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a verdadeira oração. Tudo fala que não vai dar certo. Mas você: eu te agradeço, Senhor, porque eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é confissão de quê? Da palavra. Essa confissão da palavra, ela muda você. Ela muda a sua mente. Ela traz à existência aquilo que a palavra diz. Jesus, ele andava assim. João capítulo 12, estamos acabando, irmãos. João capítulo 12, verso 49. João 12. Jesus falando: porque eu não tenho falado, Jesus, nada por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus só falava aquilo que o Pai falava. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Deixa eu te falar algo. O Pai, o teu Pai, o meu Pai, ele tem prescrito para você o que dizer no meio das circunstâncias e o que falar no meio das circunstâncias. Jesus fazia isso. Ele não falava nada por si mesmo. Ah, mas às vezes vem o sentimento, pastor, eu não aguento. Eu falo. Querido, por isso que você tem oração em línguas. Vem o sentimento, eu não aguento, você não sabe o que falar. Fica orando um pouco em línguas. Dá umas batidas de pé. Sai, capeta, com esse pensamento do inferno. Eu não sou derrotado, eu não sou isso. Eu sou filho do Deus Altíssimo, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, ele não falava nada daquilo que o Pai não tinha falado. A confissão, meu irmão, da palavra de Deus, que nós falamos aqui, que é a positiva, ela traz a posse, ela traz o milagre. Ela primeiro muda você. Você não para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Não adianta, querido, falar, confessar aqui, saiu lá fora, confessa outra coisa. Não acontece assim. Você precisa praticar, andar no Espírito, praticar a confissão da palavra, até isso entrar em você e mudar você. Por que eu tenho que confessar? Provérbios 18, 20, ele diz o seguinte. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20, 1, 2, 3 e... Está vendo? Do fruto da boca, fala, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfazem. Ou seja, aquilo que eu falo... Há um texto lá no Novo Testamento que fala que a boca fala o que está cheio o coração. Mas isso é um caminho de duas vias. Do fruto da minha boca, o coração se farta. Coração é homem interior, é o meu espírito. Então, do que sai dos meus lábios, o meu espírito se enche. Por que isso é importante? Por que eu devo confessar isso? Porque em Marcos capítulo 11, verso 23... Marcos 11, 23... Juntando esses dois textos, fala assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde, irmão? No seu coração. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Então, querido, eu preciso ter no meu coração a palavra de Deus. A palavra é espírito e é vida. A palavra é criadora. Então, como encher o meu coração com a palavra? Do fruto dos meus lábios, dizendo a palavra, confessando a palavra, falando da palavra. Quanto mais eu falo da palavra, mais o meu coração se enche da palavra. E quando o meu coração está cheio da palavra, eu me viro para umas circunstâncias contrárias e digo: doença, em o nome de Jesus, sai daqui. E porque o meu coração está cheio de palavra, de cura, de fé, o que acontece? Aquele monte sai da tua frente. Mas, qual é o grande problema da igreja? É que a igreja quer declarar, só que o coração está vazio. O coração está cheio do Big Brother. O coração está cheio das palavras da televisão. O coração está cheio da pandemia. E quando você vai confessar alguma coisa e dar uma ordem a alguma coisa, o coração está cheio de quê? A fé que funciona, ela vem não da mente. Não adianta você falar, eu creio. Não adianta somente você falar, eu creio. Você precisa proceder como se crê. Quando você, querido, quem crê, mostra nos olhos. Seus olhos mostram que crê. E os seus olhos mostram que você não crê. Amém? No meio das circunstâncias. Mas, glória a Deus, nós não precisamos ficar nesse lugar que não cremos. Nós podemos andar no Espírito e sair desse lugar que não cremos para esse lugar onde tudo acontece. Entenda, querido, não é eu que estou movendo Deus. Deus está nesse lugar. Eu que tenho que me mover para onde Deus está. E o milagre acontece. A confissão traz a posse. Eu recebo essa palavra. Escute essa palavra várias vezes. Medite nessa palavra. E a outras ministrações nós vamos especificar como você confessar. A confissão, querido, mudou a minha vida. Confissão da palavra mudou a minha vida. A confissão da palavra que sustenta todas as coisas. Na minha e sustenta na sua vida também. Isso não funciona só em mim, porque eu sou pastor. Isso funciona em todo filho e filha de Deus. Saia desse lugar em que as coisas não acontecem e venha para um lugar onde tudo já está consumado. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. Jesus, tu és a palavra. Tu fazias somente aquilo que o Pai falava. Senhor, coloca essa consciência em nós. Que nós possamos parar de falar aquilo que o diabo nos sugere a falar. De falar aquilo que a carne nos impõe a falar. Mas que nós possamos ser pessoas de uma confissão só. Mesmo as nossas emoções estando tocadas, mesmo as nossas emoções estando sentindo um ataque de Satanás, mas nós queremos levantar a nossa mão acima de todas as circunstâncias e declarar: Senhor, eu confio na tua palavra. Seja feita conforme a tua palavra na minha vida. Senhor, nós queremos ser como Maria, que ao receber a promessa de Jesus no seu ventre, ao receber, ela declarou que cumpra em mim conforme a sua palavra. Mesmo para acontecer algo que nunca tinha acontecido, mas ela confiou na tua palavra. A palavra
é a verdade. Ande segundo a palavra em todas as coisas, em todas as áreas. Pastor, você já anda segundo a palavra em todas as áreas? Não, eu sou que nem você, meu irmão. Sou carne e osso que nem você. Mas a exposição das palavras nos liberta. Nós temos que uns com os outros nos ajudarmos a ficar firme na palavra. E você que está vendo na internet, fique firme na palavra. Faça da confissão da palavra o seu modo, a sua maneira de viver. Amém, queridos? Você recebe essa palavra?